pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. A nossa Pode Saber. Isso mesmo. E um assunto hoje tão interessante, tão importante dentro da educação, dentro da sociedade, né mesmo? Um assunto muito comentado na atualidade, né? Sim, inclusão. Inclusão, isso mesmo. E Salas de recurso. Isso é o que eu ia falar. Não tem como não falar do AEE, Não. né? E falando de inclusão, sempre o AEE. E o que significa AEE? Atendimento Educacional Especializado. É muito importante, né? Muitíssimo. E ele vem com muito mitos e verdades. Nossa, sim, com muitas dúvidas que as Muitas pessoas dúvidas. têm, né? Sobre esse assunto, o que significa, realmente o que é dado, por quem é dado. Direitos e deveres, que eu acho Isso. muito importante, né? Hoje, a gente ter essa oportunidade. Essa área, psicopedagoga Simone Della Coleta, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua vivência dentro do AEE, né? E é uma trajetória que ela iniciou, né? Desde o magistério até chegar. E hoje ela também já é aposentada, continua trabalhando em clínica. Ela vai contar Isso pra é nós amor, agora. hein? Amor à Continua, profissão. né? Amor à profissão. Sim. Gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Qual foi a minha trajetória, de tudo que passou. Então, eu estava conversando com vocês, com as meninas aqui, que eu iniciei minha carreira no magistério, né? Foi minha primeira formação, no qual, assim, eu comecei a me apaixonar pelo estudo, por poder compartilhar, né, com esse processo de aprendizagem das crianças. Logo após eu fiz a minha pedagogia, aí depois eu me especializei na psicopedagogia, e foi quando eu entrei na rede, quando eu comecei a trabalhar em Mirassol, aí depois eu trabalhei por pouco tempo, logo eu vim para minha cidade, São José do Rio Preto, e eu iniciei minha carreira na sala de aula trabalhando com a educação infantil. Eu tinha uma preferência na educação infantil, porque é a base do conhecimento, né? É ali onde a gente tem todas as oportunidades de construir um alicerce assim, muito importante na vida da criança. E eu sempre tive na minha cabeça que toda a defasagem, todas as dificuldades que a gente encontrava em sala de aula, no ensino fundamental, a gente poderia fazer muito na educação infantil. Então, a maioria do tempo que eu tive em sala de aula foi trabalhando na educação infantil. Depois, eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação em psicopedagogia, no qual chegou o momento do estágio, onde eu estagiei no projeto Gato de Botas. Na época, era Projeto Gato de Botas. Hoje, nós temos aí Hoje é um núcleo lá? É um núcleo de atendimento. E Muito famoso, né? O Gato de Botas. E eu escolhi o local de estágio, no qual eu tinha oportunidade de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E foi essa experiência que eu vivi no Gato de Botas. Foi ali que eu comecei ainda a me engajar, a aumentar meus estudos. E assim que eu terminei, eu tive a experiência de realizar um trabalho voluntário. E nessa época eu era professora ainda de sala de aula. Aí eu tive um período de trabalho voluntário nessa mesma instituição para continuar esse momento de estudo, essa experiência com o Dr. José Alexandre, toda a equipe, né, da FAMERP, no qual tinha essa parceria com a instituição. E depois de um período curto, eu prestei o processo seletivo para ser professora de atendimento especializado, que aí eu entrei, na época era na AEE, e hoje chama AEE. E aí eu tive um período que eu trabalhei como professora de AEE nessa mesma instituição. Então, eu tenho como uma referência muito importante para mim. Hoje, eu me aposentei, depois, né, de alguns anos de professora de AEE, e eu não quis parar. Hoje eu atendo na parte clínica, né, como psicopedagoga, para continuar trazendo essas contribuições. E eu continuo os meus estudos, porque os públicos mudam, as idades mudam. E assim,
é muito interessante essa descoberta. É muito interessante quando você sente que pode contribuir, né, para os desafios, para você poder ajudar essas famílias, que eu sei que não é fácil. Quando a gente fala em AEE e Gato de Botas, nós temos públicos diferentes, mas são públicos que enfrentam uma dificuldade, uma barreira muito grande na aprendizagem. Então, tanto na forma de AEE, quanto na forma de Gato de Botas, a gente sabe que a gente pode trazer algumas contribuições. Sim. Com certeza. E é o que você foi falando das mudanças, até a metodologia, tudo muda, né? Muda, né? A evolução foi muito grande. Aqui nos bastidores a gente estava falando da evolução do mimeógrafo, na nossa idade, né? As crianças nem sabem o que é isso. Então, o AE, hoje, com esse nome, também teve essa mudança, né? Sim. Vamos lá, vamos um assunto polêmico. Qual é a diferença entre o AE e o reforço escolar? Porque muitas pessoas, dentro de um senso comum, confundem. Acham que é a mesma coisa, né? Ele precisa de reforço, coloca ele. Então, não, mãe, aqui é uma sala de AEE, é um atendimento especializado. E então tem uma diferença, né, do público em relacionado a reforço escolar e atendimento no AEE. O reforço escolar, ele é dado pela professora, ou da sala, ou uma professora destinada para isso na escola. E a proposta do reforço escolar é continuar no conteúdo do currículo, né? Onde as crianças acessam o conteúdo da sala. Sim. O AEE é para trabalhar as habilidades que a criança ainda não tem, né? A parte cognitiva, preparar o aluno para vencer as barreiras de aprendizagem na sala e na vida, né? Na vida social, na parte emocional. Busca caminhos, né? Busca caminhos para a criança acessar da melhor forma. Prepara o aluno para acessar esse conteúdo, para desenvolver esse conteúdo em sala e na vida. Porque muitas vezes acho que não tem a necessidade, mas para o aluno ele está tendo aquela dificuldade com a escrita. Não é falta de compreensão, ele sabe ler, né? Mas o que está impedindo ele de desenvolver com a escrita? Então vamos, né, utilizar estratégias. O AE é basicamente isso, né? É dar estratégias para que o professor utilize dentro da sala de aula para o aluno conseguir discorrer e aprender aquilo, né, que é dado na grade comum curricular. Como a gente tem o público do AE, que são as deficiências, os transtornos globais do desenvolvimento, que é o TEA, hoje chamado, e altas habilidades, ele tem que complementar com alguma instrumentalização que são específicas do AE, equipamentos necessários para que a criança consiga chegar dentro do seu nível ao nível de desenvolvimento. Sim. Né? Então, ele tem um olhar criterioso de avaliação para aluno poder desenvolver, né? Poder despertar aquela capacidade de desenvolvimento para a aprendizagem. No entanto, que o PEI é uma ferramenta dentro do AEE. Sim. E diferente do reforço, que a criança não tem um PEI ali, que é um planejamento. Não, o reforço é basicamente em cima daquela matéria, né? Então, tá com dificuldade ali naquela determinada matéria para recuperar uma nota. E aí você refaz aquele conteúdo dado, mas não tem nada a ver, né, com as estratégias do AE. É muito complexo que as pessoas não têm, né, dimensão disso. E é interessante você citar o PEI, porque é tão elaborado essa construção do PEI, porque o PEI é construído pelo professor, né, regente da sala, porém não é um documento que ele vai construir sozinho. Ele vai colher informações, ele vai ter complementação do professor de AE, né? Ele vai criar parcerias até com a família, até com a equipe multidisciplinar para a construção desse PEI. Então, é um documento assim, muito minucioso para realmente atender a necessidade, a especificidade da criança. E além de ser um documento minucioso, é um documento que todos têm acesso. Todos têm acesso. E um documento a ser seguido para chegar num objetivo. Porque fazer por fazer, imprimir, só para cumprir um protocolo, é fácil. Né? Difícil é você cumprir ele, refazer ele a cada 6 meses, né? Analisar se essa criança atingiu as metas que estavam ali dentro daquele objetivo. Então, é muito complexo e importante.
Inicialmente, os profissionais têm um pouco de receio, né, na estruturação desse documento, mas é um documento muito dinâmico, porque a gente constrói, reconstrói, constrói, reconstrói. De repente, a gente colocou ali uma prática, uma instrumentalização, entendendo que aquilo seria importante. Aí, no decorrer do processo, a gente vê que não surtiu efeito na vida daquela criança. A gente vai reelaborar. Não é né? engessado, né? Não é um documento engessado. A gente está constantemente avaliando as nossas práticas para chegar no objetivo que se quer, né? E é interessante ser construído pela equipe. Por mais que na regularização desse documento é feito pelo professor, ele precisa ter o olhar, né? Ele precisa trazer uma informação da mãe, do médico, do terapeuta, né? Afinal, dos a gestores da não escola. É só com ele, né? Não. Então, assim, é um documento muito importante, realmente. Que todos ficam responsáveis, né? A família fica Isso. responsável pela sua parte, os profissionais da equipe multi, a professora de AE. Inclusive, ele está descrevendo ali, basicamente, alguns mecanismos para acontecer dentro do ambiente da escola, mas que depende de muitas ações, ambientes extra-escola, né? Sim. Então, a gente precisa da informação da família e, por outro lado, a gente precisa da ação da família também. E da ação... acho que o milagre vai ser que o PEI vai ser um milagre. Exatamente. Então, Não. assim, envolve a ação de todos. Né? E às vezes a falta de conhecimento que traz esse medo do profissional em realizar, né? O PEI é o que você falou, nossa, é um documento tão complexo, mas não é um documento que é feito sozinho, não é um documento que pode ser modificado, né? Conforme a necessidade do aluno, porque é um ser humano que nós estamos falando, né? Não é um robô. Exato. Então, às vezes falta um pouco desse conhecimento, né, para ter essa aversão em relação aos profissionais, porque a gente, né, viaja muito, a gente tem muito contato com profissionais, né, gestores, e a gente vê a defasagem dessa documentação nos estados, nos municípios, sabe? É muito sério isso. Né? Muitos. Se pergunta, não tem PEI. Né? E não é algo assim que não fizeram por questão... É porque realmente não tem essa orientação da importância. Mas tem leis por trás disso. Por isso que a gente falou, direitos e deveres. Então, é um direito da criança e é um dever também de ser cumprido. Por todos. Só que eu vejo assim que dentro de um contexto geral, responsabilizam muito o professor no cumprimento do PEI. Muito. Não é só ele, né? Não é só ele, mas eu vejo que por isso que às vezes tem essa dificuldade em realizar, porque a partir do momento que eu realizei, eu vou ser responsável. Eu vejo isso, né? As metas não foram cumpridas, as metas não foram atingidas, ele não se desenvolveu? Culpa do professor. Não. Mesmo porque a experienciação que o aluno tem em sala de AE, no atendimento educacional especializado, são oportunidades diferentes que ele tem em sala de aula. Então, o professor de AE, ele pode e deve contribuir com o professor regente, porque ele pode trazer algumas informações importantes. Assim como o professor pode trazer também informações, o professor regente pode trazer algumas informações importantes na elaboração do PAE, que é um documento específico do AE, né? Mas, assim, em diferentes regiões, esses documentos recebem nomes diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Qual que é a meta disso tudo? É chegar a eliminar barreiras, diminuir barreiras para essas crianças que são público-alvo do AE. Sim. E hoje em dia, né, a gente sabe que existem diversos níveis aí, né, vamos supor, não é grau que se fala, né? Em relação... Nível de suporte. Isso, níveis de suporte. Então, a gente sabe, existem o nível, né, os níveis 1, 2, 3, enfim, que às vezes a criança ela necessita de um pouco mais, né? Desse AE, outras menos, enfim. Mas a sua opinião, né? O AE, ele substitui a sala regular? Não. Ele só complementa ou suplementa, né? Ele complementa a ação do professor, bem efetivada, e ele suplementa, assim, ampliando os conteúdos, se tratando de público de altas habilidades, superdotação, por exemplo. Ele tem que ampliar esses conteúdos para atender a necessidade desse público de altas habilidades, porque o público de altas habilidades também é um público de AE, não só deficiência, não só transtornos do espectro autista.
Sim. E é um mito que as pessoas carregam, né? Que a sala de AE é só para crianças com deficiência. Não Sim. é. E é TDAH, né? Deficiência intelectual, são, né, muitas questões que precisam ser trabalhadas, apesar que existe essa categoria, né? De outras mais, outras menos. O TDAH, ele não está no público de AE, porém, o professor de AE, juntamente com a equipe, ele pode fazer um rastreio para destinar ele para algumas instituições, alguns atendimentos que são necessários para o TDAH, mas na lei, na política nacional da educação inclusiva, da educação especial, ele não engloba, ele não está como público do AE. Olha só, é importante falar isso. E não é né? registrado no sistema, né? Hoje sim, hoje é registrado no sistema. Hoje eles colocaram por conta da demanda. Mas foi recente agora. Recente, Olha bem só. bem Não recente. registrava no sistema. E é interessante você falar quem que tem o direito, né, desse atendimento especializado. Hoje, até o presente momento que eu estava na rede pública, hoje ele está registrado no SED. Olha só. Tá. Mas mesmo assim não se tem, né, ali, como que fala? Não tem tanto que dar essa vaga para o TDAH, né? Na política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, eles ditam ali que o TDAH, a dislexia, estão como transtornos do desenvolvimento. Então, não estão no público-alvo do AE. Porém, hoje, a gerência da educação especial aqui no nosso município, ele já tem um olhar, né, de direcionamento. Hoje já constam no SED, no levantamento, né, para contabiliza, né? Para contabilizar, para busca de recursos, né? Sim. Nas avaliações, para busca de recursos no dia a dia. Então, hoje já se tem um olhar, né? Para esse tipo de público, porque eles também têm uma defasagem. Sim. Né? Até porque a gente está falando do TDAH como principal transtorno, mas quantas crianças dentro do AE que tem o TDAH como uma comorbidade? Exatamente. Então, ele está dentro do contexto todos os dias. Exatamente. Né? Então, tem uma grande porcentagem de TEA com comorbidade relacionada ao TDAH. Vixe. Né? Todas as então, outras. Ele é mais inclusivo do que a gente imagina. E hoje, hoje se comenta muito, se estuda muito sobre o que é educação inclusiva, né? Lá no início do AE, a gente pensava assim que educação inclusiva era só para as crianças com deficientes, o TEA e as altas habilidades. Hoje a gente sabe que não é, né? Não é só para deficiência, só para o TEA, altas habilidades, e se tratando também até de TDAH. Hoje a gente engloba uma educação inclusiva, onde o professor vai traçar um plano para atender toda a turma. Sim. Mesmo que ele não tenha nenhum tipo de diagnóstico, mesmo que a criança e o aluno não se enquadre em nenhum desses aspectos que nós falamos, mas de repente ele não aprende por alguma outra questão, que não seja essa que nós comentamos. Então, hoje, o plano do professor, ele tem que englobar todas as especificidades. Inclusão para todos. Inclusão Sim, para todos. a gente fala isso, né? Inclusão é para a sala toda. Aí né? trabalha-se a equidade, Trabalha-se de verdade, equidade, né? E não só na teoria, na prática. Exatamente. E hoje a gente tem um olhar assim, que quando a gente traça um plano de desenvolvimento focando nesses alunos que nós estamos citando, outros alunos da sala vão se beneficiar desses recursos, né? Se eu coloco aí recursos diversos para atingir aqueles alunos, toda a sala vai se beneficiar. Sim, verdade. Com essas ações diversificadas do professor. Vou dar um exemplo simples. Uma rotina visual, né? Uma criança que tenha essa necessidade para se organizar. Exatamente. A turma toda acaba se beneficiando, né? Sim. Hora do parque, hora do lanche, hora das atividades. Sim. Você vê como que Acaba é que importante, atinge, né? Exatamente. Sim, porque é um recurso que está ali exposto e todos acabam participando e incluindo essa criança e todos acabam se beneficiando. Exato. E levando isso para a vida até, Sim, né? sim. Essa questão aí que você falou foi muito importante, porque me veio a pensar assim,
nos recursos visuais da rotina visual, né? Sim. Aí me veio, se você propõe uma situação de jogo, saindo daquele convencional, quando você propõe uma situação de jogo, quem vai se beneficiar na sala? Todos. Né? Então, a proposta lúdica, a proposta de jogos, ele é importante para toda a turma. Tem aquele que realmente necessita desse apoio, né? E tem aqueles que vão junto dessa forma lúdica, divertida, que também vai aprender muito melhor do que a forma convencional. Exatamente. E aí todos acabam Se se beneficiando. beneficiando. Conta pra nós um case de sucesso. Deve ter muitos, né? De instrumento ou de convívio. Convívio, instrumento. Fica à Nós vontade. tivemos uma... Vou emendar aqui no nosso assunto de jogos, né? Eu tinha um aluno que ainda estava em avaliação, ele já estava saindo do 5º ano, e esse aluno ele tinha bastante dificuldade, porque ele baixa autoestima e algumas questões. Dentro dos atendimentos do AE, que a gente estava esperando uma avaliação médica, ele não tinha ainda diagnóstico. Eu comecei a propor, né, bastante situações de jogos para ele, e ele começou a desenvolver bastante a parte de raciocínio, a parte emocional, a parte de autoestima. E eu percebia que precisava também do apoio da família, porque eu entendia que uma vez por semana, que era a frequência de atendimentos que ele tinha comigo naquele momento, era pouco, ele precisava de mais estímulos. Eu me lembro que eu fiz tipo do mini projeto, eu comecei a falar com a mãe, e aí eu comecei a convidar a mãe, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para ela vir participar, porque a mãe era autônoma, então ela tinha uma flexibilidade de horário, e ela vinha começar a participar do atendimento da criança, para ela começar a perceber qual o tipo de intervenção que eu fazia ali, para ela conhecer um pouco do meu trabalho. E ele ficou numa felicidade. Inicialmente eu entendi que ele ia ficar um pouco restrito por conta dele estar entrando na pré-adolescência, mas era nítido a felicidade que ele tinha de ver o envolvimento da mãe naquele processo de aprendizagem dele. E a mãe pôde perceber qual era a capacidade dele, qual que era o potencial que ele tinha. Sim. Então, assim, as transformações começam a ocorrer daí, né? Nessas parcerias, nesse trabalho coletivo, eu acredito plenamente nisso. Até como um reforçador positivo, né? Às vezes a gente só acaba enxergando a defasagem da criança, a dificuldade, né? Aquela falta de comportamento, aquilo que leva, né, ao negativo. E ali, ela estava vendo, né, situações em que era positivo para ele, que ele conseguia, né, alcançar o objetivo. Porque, né, dentro da sala de aula ali, ou do AE, do atendimento, as crianças, elas se entregam de uma forma que a família não imagina, né? Em casa eles se comportam de um jeito e com um profissional é completamente diferente. Exato. E aí ele ficou feliz, você vê, a evolução aconteceu só com o envolvimento da mãe, né? É que a maioria, né, das crianças acaba escutando só a parte negativa, né? Ele não faz, ele não tem, ele não pode, ele não consegue. Infelizmente, é a verdade. Precisa pensar um pouco mais nessa questão socioemocional, porque se a criança não ter esse desenvolvimento, não vai atingir outras habilidades. Então, a base é socioemocional, para depois você construir a parte pedagógica. Sim. Então, a maioria das devolutivas, né, da equipe multi relacionada a essa criança é mais dentro do que não conseguiu do que dentro do que foi atingido. E na escola também. É muito difícil hoje, a gente que está dentro do meio, escutar mais pontos positivos do que pontos negativos. Quando a criança tá indo bem, tirando boa nota, comportamento bom, nenhum pai é chamado pelos coordenadores. Só é chamado na escola quando está com os pontos negativos ali. É verdade. Eu nunca fui chamada para algo bom que meus filhos fizeram. A gente só para as coisas negativas. Já é recebida já com aquele comentário negativo, né? Vixe, aqui, né? Muitas vezes a gente ouve aqui, essa turma, vocês não vão conseguir isso, não. Não, e a própria escola, eu vou chamar seu pai.
fulano, eu vou chamar seu pai pra vir aqui, viu? Mas não falo, fulano, eu vou chamar sua mãe aqui pra elogiar seu comportamento, seu desenvolvimento. Você tá, nota 10, parabéns, viu? É verdade. Gente, você não vê isso. Se você na área, você já aposentou, você vivenciou. Tô falando muito ou tô falando pouco? Não, você tá falando super bem. É tudo isso. E Só mais faz um reunião pouco. pra reclamar da criança. Só faz reunião pra reclamar da criança. Mas não faz uma ata. Exato. Um comportamento bom, não faz um registro de comportamento bom. A criança só tem registro de coisas ruins no histórico dela, daquele convívio. Gente, isso é muito grave. Até quando isso vai? Tem que mudar. E a gente tem que dar modelos, né? Eu tive uma situação que eu atendi uma criança que trazia bastante demanda comportamental. Ela tinha aí uma comorbidade. Então, assim que terminasse meu atendimento, a mãe já levava ele para um terapeuta. E ali ela ficava na clínica esperando. Então, várias vezes eu consegui mobilizar com essa mãe. Assim que ela terminasse, ela pegava a criança. Assim que iniciasse o atendimento, ela ficava numa recepção ou qualquer outro local. Eu fazia uma reunião online com essa mãe enquanto ela esperava na clínica, de devolutivas, de sucessos, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, o trabalho do AE, ele precisa ser dinâmico, né? Hoje a gente escuta que não é todo mundo que quer, né? Que se engaja nessa área. Não. Então, assim, você precisa estar de olho aqui e ali ao mesmo tempo. Você tem que estar de olho no atendimento, você tem que ter momentos de observação na sala de aula, nos espaços escolares, porque faz parte do professor de AE trazer informações, né, para a equipe. E é muito legal. Assim, você pergunta de cases de sucesso, né? Mas também pode ser cases que não foram sucessos, que você teve que recalcular a rota. Sim, não é? sim. Porque isso é importante. Sim, A gente faz fala, parte, tá tudo bem. Assim, basicamente, o início do nosso trabalho, ele precisa ter ele precisa ter uma aliança aí com os gestores da escola. Senão a gente anda muito pouco, né? Mas teve situações de eu fazer reuniões assim de HTPC de professores e trazer orientações, e trazer vídeos e palestras e discussões. E assim, inicialmente a gente tem a impressão assim, teve um efeito muito baixo. Aí nessa mesma escola a gestora já solicitou, né, que eu fosse fazer uma reunião com toda a equipe. Assim, sabe esse dia de planejamento que não tem aula? Sim. Que você chega e você pega todos os profissionais que estão ali, porque a gente depende da ação de cada um deles, seja cozinheiro, seja as meninas da limpeza, seja a menina da recepção, seja a menina da secretaria, porteiro, todo mundo. Então, eu tive 2 oportunidades nesse último ano de fazer esse tipo de reunião, aonde eu colocava que qualquer planejamento pela criança, quando a gente fala assim, não chega, ignora, fala tal coisa, porque tem uma fundamentação ali. E tem uma intenção ali né? para aquela criança, para o desenvolvimento, para a autonomia, né? Para o momento de espera da criança. Então, a gente depende da ação de todos. Então, assim, eu considero essas reuniões que foram feitas o ano passado um sucesso. Foi um sucesso, porque a gente acaba atingindo, a gente acaba tendo devolutivas desses profissionais numa próxima visita, porque era uma escola de educação infantil, no qual eu fazia algumas visitas e não era diariamente. Mas quando eu chegava numa próxima visita, eu tinha um retorno. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Não, é o olhar de águia de todos, né? Sim. A criança chega, o porteiro já percebeu que ela está mais agitada, que já teve um choro ali no início de desapego com a mãe. Como que ele vai estar dentro da sala de AE? Influencia, né? Vai influenciar, Traz então... a importância de todas as profissões envolvidas ali com a criança, porque muitas vezes pelo próprio gestor isso não é valorizado, né? Não, mas é esse olhar, né? Esse caminho. A criança entrou, o porteiro percebeu o comportamento dela, ela sentou para tomar o café da manhã, ela também já não estava ali bem... Então, ó, tá vendo? Ela foi traçando e deixando marcas e rastros até chegar em você. Se as pessoas terem essa conscientização, essa comunicação, você já vai lidar com ela diferente. Sim. Então,
A prioridade é o pedagógico, é o planejamento? Não, a prioridade hoje não é. A prioridade hoje é acolhimento, porque ela não chegou bem. Sim. E assim, o quanto que é importante os pais entenderem de passar essas informações para a escola, para a gente saber como lidar com aquela dificuldade. Por que que aquela criança está agindo assim? Então tá, vamos dar um tempo, tal, vamos passar essas informações adiante. Quem vai estar em contato com a criança é o professor, é o profissional de apoio. Então tem que estar todo mundo alinhado ali na ação, Sim. para a gente chegar no sucesso. Sabe o que eu lembrei agora? Medicação. Medicação é um tema muito importante. Medicação! Nossa, e que traz polêmica, né? Infelizmente. Não, porque gente. a professora de AE, ela sabe o dia que a criança tá medicada e o dia que ela não Sabe. está medicada. Sabe. A questão da medicação Muda muito o comportamento, Muda. atenção, concentração, né? é assim, é muito particular, né? Porque esse tema medicação, ele gera assim uma certa generalização por parte da equipe, mas não é por má intenção. É porque por falta de conhecimento mesmo. Mas hoje a gente tem algumas discussões que não é toda criança que vai evoluir no tratamento se ela for medicada. E aquela que o médico entendeu como necessário colocar, prescrever a medicação, é interessante saber que a medicação ela não vai agir sozinha. Que a medicação ela vai ter que caminhar junto com uma boa terapia. E também vice-versa. Uma boa terapia sem a medicação indicada também não vai caminhar sozinho. Ninguém faz milagre. Exatamente. Ninguém tem varinha de condão. É a realidade. Tem alguns casos específicos ali, muito que isolado, que as pessoas conseguem um sucesso, né, de somente na terapia, sem a medicação. Cada caso é um caso, né? Mas quem define isso é o médico juntamente com a equipe, né? Muitas famílias ainda são muito resistentes a seguir, né, o que o médico prescreve. Então, assim, é o sucesso de tudo. Nós que somos assim, que nós percorremos o caminho da escola, a gente tem que ter um saber até na hora de conversar com o pai. Com certeza. De entender, de fazer, porque o pai chega assim muito resistente, né? Porque eles já têm uma trajetória, uma história de muito sofrimento, né? Então a gente também tem que ter um manejo ali até com a família, para fazer a família entender o que é necessário, né, para a vida daquela criança. Voltando naquela questão de dar devolutivas positivas. Porque se eu não tenho um vínculo com a família, eu não tenho um diálogo. Eu não consigo nem iniciar um diálogo com essa família. Então, a gente tem que ter uma expertise ali até na hora de criar um vínculo com essa família. Eu preciso que essa família tenha confiança no meu trabalho, senão a gente não tem um começo de uma história aí. Não evolui, né? Como que você vai mostrar que aquilo é importante para ela, né? Que faz a diferença, se ela não der credibilidade naquilo que você faz. Tem que ter uma intimidade, tem que ter. E eu preciso da confiança, né, dos pais. Sim. Né? Sim. Eu preciso desse elo. Senão eu não começo. A gente não desenvolve. Não. Né? O AE não acontece sozinho. Não acontece sozinho. Dó. Você vê que quanto que a família vai e volta trazendo informação, engaja numa atividade extra, na parte social, na parte de comportamento, que traz alguns efeitos positivos para a escola. Então, assim, para a criança construir esse leque de habilidades, eu preciso da ação da família, eu preciso da ação da escola, eu preciso da ação de todo mundo. É um mutirão. Na tríade que a gente sempre defende aqui na mutirão. Editora, que é saúde, educação e família, né? É uma engrenagem que nenhum dos três funciona sozinho. Não pode quebrar essa engrenagem. A família não consegue sem o apoio, né, da educação e saúde. Não. A saúde não consegue, muito menos a educação. Enfim, exatamente. Então você não vê uma saída diferente. Eu pode ainda mencionar alguns sucessos? Eu trabalhei numa das escolas municipais aqui e eu tive contato com uma mãe que ela fazia terapia parental. E eu fiquei um tempo com esse menino e essa mãe, ela tinha uma disponibilidade, uma vontade de trazer essas informações para a escola. A Eliana, né? Depois ela acabou criando a borboleta típica. E o que aconteceu com essa mãe? Ela começou a criar esse vínculo comigo de trazer essas informações que ocorriam dentro da terapia parental, que a gente acabou ficando amigas ali, porque a gente nunca mais perdeu contato.
Já faz uns bons anos isso que aconteceu. E todas as informações que ela trazia, porque ela era supervisionada pela equipe dos terapeutas, e ela me trazia muita informação. Então, foi um ano que eu aprendi muito, muito, muito. E tudo que a gente aplicava com o filho dela, a gente acabava multiplicando. Muito dos manejos que a gente tinha com esse menino, com esse aluno, com esse filho dela, né? A gente multiplicava, a gente transformava. E nessa época, muitas das ações que a gente colocava em prática, eu colocava na vida de um, de outro. E nessa época também eu tinha um profissional de pátio que desenvolvia um projeto de esportes no pátio. O Cicinho, eu nunca esqueço dele. Ele era deficiente físico, ele é deficiente físico, e aí ele era engajado em esporte, em basquete. Ele trazia isso focado para esses alunos. E vinha, Simone, eu fiz isso na hora do recreio, não sei o quê. Assim, foi quando eu tive que sair dessa escola, mas foi assim, um parto para mim, porque foi uma escola de referência para mim. Eu gostei muito, 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 muito. E daí depois eu tive que mudar de escola, tal, e aí eu conheci uma mãe que estava fazendo graduação em psicopedagogia. E era de prática minha, convidar a mãe para palestras, para se informar mais, assim, independente de ser estudante ou não, eu sempre tive essa prática com as mães. Vai ter uma palestra em tal lugar, você não gostaria de ir? E ali eu fazia esse tipo de comunicação. Mas essa mãe, que estava fazendo graduação em psicopedagogia, ela me marcou muito, porque teve um momento que eu convidei ela para ir no congresso, fora de Rio Preto. E ela fez esse investimento, a gente teve que pagar, e ela pagou. Ela vendeu, não sei o que ela tinha lá na época, e ela vendeu, e ela foi. Fomos nós duas, sozinha. E a partir daí, eu e a Marcela, a gente nunca mais se desgrudou. Nunca mais, porque até hoje a gente está trabalhando juntas. Olha, levou pra vida. Levamos pra vida, hoje nós estamos trabalhando juntas. O destino dá oportunidade, né? Então a gente tem que saber aproveitar, absorver e agarrar. Isso mesmo. E a clínica onde eu estou hoje foi também direcionada para eu conhecer a dona da clínica pela minha gestora, minha última gestora que eu tive na escola onde eu me aposentei. Então, a Michele me encaminhou para a Flávia, hoje eu estou na clínica da Flávia. E assim, você vê, uma coisa vai levando a outra. Sim. E nós fizemos, assim, quando eu digo de gestores, eu digo que o final do ano passado, que foi meu último ano de trabalho, né? Chegando à aposentadoria, eu fechei com chave de ouro, porque, assim, tudo o que eu propunha para a escola, eu tinha o apoio da Mayra, eu tinha o apoio da Michele. Então, eu vou citar nomes mesmo, porque elas fizeram eu fechar com chave de ouro meu trabalho, os meus gestores de educação infantil, no qual eu visitava, tenho muito carinho. Eu gosto muito da educação infantil. Eu quero que eles saibam, assim, né? O quanto que eles me acolhiam. A Gláucia, de educação infantil, a Simone, eu vou citar, não gosto nem de citar nomes, né? Porque a Patrícia... Acho que a Gláucia foi minha coordenadora do curso de psicopedagogia em Monte Brasília. Exatamente. Olha, espero que ela veja isso. Fantástica. Porque ela me acolhia muito. Ela me apoiava em tudo que eu precisava. Assim, por isso que eu falo o quanto que é importante a gente ter esse elo, né? Essa parceria com os gestores da escola. Isso fez também a engrenagem rodar bastante. Eu agradeço, eu tenho gratidão por isso. E a importância da parceria, né? A gente fala muito isso aqui, que infelizmente, né, existem profissionais talvez que ficam ali na individualidade, achando que, né, na disputa, não existe isso, né? A parceria, ela traz um crescimento muito maior. Eu falo que sempre alguém tem algo para acrescentar, né, e contribuir. A gente não pode ser, né, se achar única, se achar, né, ímpar. Não. A gente não consegue nada sozinha. Então é tão bom ter essas amizades no caminho, esse crescimento, né? Eu costumo me apoiar muito aqui, a gente se apoia muito, a gente aprende muito uma com a outra, e eu acho que tem que ser assim.
né? Porque senão... Não tem como crescer, né? Até a questão, assim, das dificuldades que a gente encontra, né? A gente encontra também... a nossa vida não é só sucesso. A nossa vida não... Nós temos muitas barreiras de N situações aí, né? Na parte de profissional, na parte das famílias. A gente tem barreiras e onde a gente encontra alguns impeditivos para a gente desenvolver naquilo que a gente acredita. E eu também tive uma gerência que me apoiou bastante, a gerência de educação especial, né? Todos eles, eu consegui assim, me sentir bastante acolhida dentro das minhas necessidades, né? Porque trabalhar sozinha não é fácil. Nossa, isso influencia Ser professor muito. de AE não é fácil. Não a é gente fácil. estava até comentando aqui nos bastidores. Tem uma visão distorcida em relação a isso, né? Tem. Professor do AE é um aluno É um por hora. aluno, E eu fico com 30. Exato. Só que são, eu falo, Objetivos objetivos funções completamente diferentes. diferente. Então, comenta com a gente um pouquinho. Eu acho que é tão importante, né? A gente escuta muito isso. Eu fico principalmente na clínica. Mas na clínica é 1 para 1, né? Você não sabe do comportamento dele aqui com 30. É importante, assim, a gente precisa ter a plena consciência das nossas atribuições de professor de AE, né? Na hora que começou a ficar claro, eu percebi que, comparando ao início da minha carreira de professor de AE, que eu escutava muito esse tipo de comentário. Professor de AE é fácil, você vai atender sozinho lá, eu tô com 30 aqui. Mas o que aconteceu no decorrer do processo? É comentário maldoso. É maldoso. É descomprometimento, a minha visão. Maldoso. Porque são maldoso. comentários dentro das instituições. São funções diferentes. Então, a partir do momento que ficou claro, né, a parte de orientação do professor de AE, que ele precisa atender, ele precisa avaliar, ele precisa intervir, ele precisa orientar toda uma equipe e fazer o trabalho, assim, não é perfeito. A gente erra, a gente acerta, mas com o objetivo de acertar. A gente recalcula a rota e tudo mais. A partir do momento que ficou muito claro, né, nas normativas, que eu preciso orientar, está dentro da minha função orientar o professor e ele precisa estar alinhado comigo. Se ele não tem informação, ele precisa buscar essa informação, que os próprios professores começou a se engajar mais, a estabelecer mais parceria com esse tipo de trabalho. Mas, assim, hoje, o que a gente escuta nessa trajetória, nessa mudança, nessa transformação, é que muitos professores falam, um dia eu quero ser professor de AE, mas como eu já ouvi muitos, eu não quero. É uma função que eu não quero para mim. Eu prefiro ficar em sala de aula. Então, assim, cada um tem um perfil. É importante identificar isso. Sim. Mas então, é importante também identificar o quanto que a gente se engaja dentro da função de professor de AE, né? Então, o quanto que é difícil, o que a gente se mobiliza para promover o desenvolvimento de uma criança, de um aluno. Então, assim, a gente, com o passar do tempo, a gente começou a ser valorizado também. Hoje a gente não escuta tanto mais isso. Na verdade, eu já nem escuto mais esse tipo de informação, já nem chega mais para mim, né? Que bom, porque já tem eu considero isso uma evolução, assim, Sim. gigante, Sim. né? Mas, assim, e é gratificante para nós, né? O importante é isso. Eu acho que é até valioso a pessoa que realmente vira e fala assim, não é pra mim. Essa Não é meu realmente tem perfil. entendimento. Tem que ser sincera, Eu acho né? que tem que ser. Eu não tenho perfil, eu gosto mais de Isso, sala de aula. aula. Porque ela vai lidar ali com o currículo comum. Você é outra área. E você não lidar só com a criança. Exato. Você lidar diretamente com a família e com os demais profissionais. Então, são trabalhos completamente diferentes. E quando ela tem o entendimento disso, não é pra mim, eu acho lindo. Ela Entendeu? sendo Eu acho sincera, muito né? melhor do que assumir uma responsabilidade, né? Que talvez vai prejudicar ainda mais essa criança. Porque é o que a gente falou, o emocional é tudo. E é importante o professor de AE ter esse elo com o professor regente, até para estabelecer, assim, orientações, sugestões, até na hora dele lidar com as crianças, até orientações, assim, de como que a criança lida com Com a outra. Com a outra. É ele e a turma. Sim. E a turma e ele. Então, a gente tem que ser Isso. contínuo, né?
E ele tem que ter a parte emocional fortalecida na sala de AE, na sala comum, na sala, né? Sim. Na sala regular. Assim, é um trabalho, é um fluxo que nunca acaba. Não, é do início do acaba. ano ao final. E estudar muito, né? Muito Sempre conhecimento. estudando. Fazendo curso, Muito né? curso, muita especialização, muito congresso, muita atualização. Que as coisas modificam as metodologias. Muito. Vamos lá agora. A gente vai falar uma frase e você completa com uma palavra. Inclusão é? Parceria. Com certeza. Aprender é? Busca constante. Um aluno com dificuldade precisa de? Acolhimento inicial. É a base, né? O papel do AE é? Fazer pontes. Legal. Escola inclusiva é? Acolher a todos. Com deficiência, sem deficiência, com transtorno, sem transtorno. É para todos. Muito bem. Um desafio do AE é? É enfrentar o número de crianças que estão surgindo, né? Um aumento bem significativo. Cada vez mais, né? É uma realidade que nós estamos vivendo hoje. O número de crianças, a demanda. Sim. É um grande desafio. Você passou por essa trajetória, né? Quando tinha menos e começou a crescer essa... Só crescente, né? Nossa. Quando eu iniciei, nós tínhamos ali um professor para cada 4, 5 escolas. E aí depois nós fomos mudando. No final do ano passado, quando eu já estava aguardando a minha aposentadoria, a intenção era colocar um para cada escola, que é uma necessidade extrema. Mas hoje, conversando com as professoras de AE, hoje assim, digo essa semana mesmo, elas encontrando em congressos, assim, elas me informaram que já estão, né, porque a gente tinha fundamental e 2 ou 3 infantil. Essa semana parece que já teve algumas atualizações, né? A gente diz assim como referência São José do Rio Preto, mas é estado todo, é Brasil todo, né? Essa dinâmica de trabalho, essa dinâmica de retransformação, reorganização. Mas hoje a nossa secretaria, né, já tinham falado em reuniões, né, já foi anunciado por várias vezes essa meta, né, de trazer um professor de AE para cada escola. E lá atrás, quando eu iniciei, a gente tinha outra demanda e uma organização completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas hoje é o mínimo uma por escola mesmo. Mas a tendência ainda é pouco. Né? Porque um ainda professor é pouco. atende quantas crianças por dia? Nossa. 4, Nós temos uma escola que uma colega comentou que tem 40, 50 crianças. Nossa. Então, você Não vê que um consegue atender a professor... todos. Então, assim, vai ter que... Cada particularidade de cada escola vai ter que fazer um novo planejamento mesmo para trazer uma qualidade. Certo, seria de 2 atendimento. professores Porque por essa escola, né? quantidade 2 Depende salas. da escola, né? Depende do número de crianças que tem. Sim, é o que eu ia falar, porque essa quantidade de alunos, você contando os dias letivos, né? Que existem os dias, né? Tem a quantidade de dias. Horas né? de Não trabalho. não são 7 dias na semana. Há horas de estímulos que essa criança vai receber. É uma coisa a se programar mesmo. Nossa. Porque a carga horária, ela também influencia muito, né? Uma intervenção de 1 hora, fracionada em 30 minutos, é muito pouco. Por semana. É muito pouco. Não se tem um resultado tão, assim, esperado, né? Sim. Continua. Tem uma coisa, assim, que eu queria até pontuar aqui. A carga horária do professor com essa criança, ele não fica só no atendimento do AE, porque a gente tem a atribuição de observar ele em sala. Então, a gente tem ali o AE oferecido no contraturno, né? Mas nós temos aquelas horas que a gente tem que destinar a observar, a orientar a equipe, observar ele em sala de aula, em todos os ambientes da escola. Não é o tempo todo ali só com ele, né? Então, eu não tenho aquele menino, aquela menina, aquele aluno só no contraturno. Eu preciso contabilizar meus horários para ele em vários âmbitos. Né? Esse é o trabalho de AE.
O tempo todo, né? É o tempo todo. Então Não a gente para. precisa esquematizar tudo. Uma conquista no AE. Olha, uma conquista forte no AE foi assim, a nossa formação, as nossas oportunidades de formação, assim, as oportunidades que nós tivemos de formação, né? Porque a política, né? É muita troca, a demanda, né? Então a gente teve oportunidades de ter boas formações. Que né? bom, que bom. Assim, os momentos. Uma conquista foi trabalhar com a equipe que eu trabalhei, de professores de AE, né? No qual eu aprendi muito. Sim. Não dá nem para citar nomes, Sim. mas as professoras de AE no qual eu trabalhei, pode ser considerado uma grande conquista. A minha oportunidade, as nossas vivências, os nossos momentos de aprendizado, isso é uma grande conquista. Com certeza. Família na educação é? É a base. É o início de um trabalho. É, a base mesmo. Ensinar é? É aprender. Ensinar para mim é aprender, porque a gente aprende no momento que está ensinando. Todos os dias. Todos os dias. É. Numa conversa de 5 minutos com a mãe, você está aprendendo. Numa entrevista, numa anamnese, numa devolutiva, você está aprendendo. Numa orientação com o professor, você está aprendendo. A criança também ensina muito, né? Muito. Nossa, Um atendimento, você está aprendendo. com certeza. O futuro da inclusão é? É incluir todos. Sim, que todas tenham a oportunidade. Né? E eu bem. acho que o futuro da inclusão também está nessa questão, assim, nós estamos no movimento dos pais buscar informações. E parece que um está influenciando o outro. Que bom. Nós não tínhamos isso antes. Sim, hoje o E hoje conhecimento nós temos. Mais rápido, tá, né? tá aí, né? A Só não internet tem quem- trouxe, né? A tecnologia quem não trouxe, quer, né? Essa né? possibilidade. É que tem algumas informações que é muito rasa, vazias, né? Mas em todos os assuntos, aí a todos os aspectos. Tem que né? filtrar. Basta a gente, né, ter esse discernimento. Isso aí hoje em dia, informação mentirosa existe em todos os aspectos. Então, acho que vai também da família. A gente tem a oportunidade de ter boas informações. Nós temos aí umas mães que já estão engajadas, né, nessa formação contínua, de em palestra. Nós temos associações aí destinadas à formação dos pais. E eu acho que isso tem crescido cada vez mais. Que legal. Gente, os pais foram, pela dor, ajudar outros pais, né? Hoje, a gente tem umas trocas, né? Hoje a gente tem uma noção, assim, voltando ao assunto que a gente fala das práticas do AE, né? Como que eu desenvolvo meu trabalho dentro da proposta de AE, como que eu trago meu aluno para mim. A proposta, como eu tinha dito anteriormente, é muito lúdica, né? Muitos jogos, inserir os jogos na sala. Assim, a proposta de ludicidade mesclada com o atendimento formal mesmo, porque eu tenho momentos de avaliar esse aluno. Com certeza. Eu preciso saber como que ele lida com material escolar, organização, o uso desse material, mas tudo junto, complementado com o uso desses jogos, nessa proposta lúdica. Assim, os pais precisam estar envolvidos com essa proposta também. Com certeza. Pra entenderem, né? Pra Porque entenderem. senão entra dentro de um senso comum, ele vai lá pra brincar. Né? Nossa, isso era um comentário assim que ainda existe. Até nas Existe, a gente terapias, sabe, os pais falam assim, não sei por que eles dizem isso, mas eu acho que é mal orientado pelo profissional. Eu acho que falta um pouco dessa devolutiva. Eu trabalho assim, assim, assim. Eu complementei com um jogo assim, De assim, para trabalhar demonstrar, né? tal, surgiu tal resultado. O quanto que é importante a devolutiva do psicopedagogo, do professor de AE, do professor regente, o quanto que é importante e precisa existir essa questão da devolutiva. Sim. A importância das mostras na escola, né? Mostra. Ai, é tão gostoso. Reuniões para para falar bem do filho. Né? Os pais não veem só o para falar mal. resultado. E aí vai nisso, né? A falta mesmo de demonstrar, de informação para ele entender o trabalho de cada um, que não é só o brincar, né?
né? Mas você vê, se a família tem o hábito de brincar com essa criança, ela vai entender a importância na terapia do brincar. Então, se ela vai seguir. Se o pai senta, se a mãe senta ali para brincar de boneca, um jogo de carta, e o pai vai entender o porquê que o profissional também usa essa ferramenta, né? Porque a criança, ela senta, ela presta atenção, ela se frustra, ela cumpre regra ou não, né? Cumpre regra. Então, o pai consegue valorizar mais os profissionais que usam essa ferramenta, né? E é interessante, por exemplo, eu posso citar aqui? Com certeza. Fica à vontade. Ó, eu tenho um joguinho aqui, por exemplo, que eu posso usar de diversas formas. Inicial, por exemplo, eu trabalho a literação, consciência fonológica, posso trabalhar a parte de verificação ortográfica, no qual uma criança tem trocas, né, fonêmicas, essas coisas assim. Então, eu preciso mostrar material, e geralmente eu mostro, eu trabalho esse jogo, você pode se apropriar desse jogo, é um jogo que você vai usar durante tanto tempo, é um investimento. Então, assim, quando a gente tem um material assim, por exemplo, de pistas, né, uma cartinha, jogo de cartas, porque hoje as crianças só acessam jogos virtuais. Sim. E o nosso grande desafio é mesclar, fazer um uso, né, funcional dessa parte virtual, mas usar jogo físico também com a criança, jogo de cartas, jogo de tabuleiro. E assim, esses pais precisam ter essa retomada. Sim. Né? Aí, assim, por exemplo, essa cartinha aqui tem pistas. Eu posso tirar as pistas, eu posso diversificar, eu posso criar um nível maior de desafio dentro da mesma proposta inicial. Então, assim, existe inúmeras formas de trabalhar um único material. A gente fica contente em ouvir isso, porque é basicamente aquilo que a gente acredita, né? Sim. Então, a editora é completamente, né, interligada ao podcast, ao Pode Saber, e a gente gosta muito de trazer os materiais desenvolvidos aqui dentro da editora, e a gente sabe dessa importância do brincar, né? E aí a gente oferece essa formação, que é basicamente isso que você falou. Então, a gente não só vende um produto, mas a gente vende as oportunidades que você tem diretamente com as crianças, né? O jogo são várias formas de você utilizar, né? Um jogo você cria quantas oportunidades, quantos planejamentos dentro de um só jogo, né, Cacilda? Esse jogo, por exemplo, você consegue trabalhar a inicial do nome da criança, né? É. E ela vai fazer a associação. A letra P de pipoca é a letra do meu nome, de Pablo. E olha que rico, né? Você trabalha recurso visual. Sim. Os 4, 5 cartas que a criança escolher, ela consegue montar uma história, uma sequência lógica. Exatamente. Né? O hipopótamo comeu pipoca, então você vai trabalhando o intraverbal dessa criança, Exato. Comunicação, aumento de vocabulário. Não é simplesmente assinalar a primeira escolher inicial. uma letra. Não é. E acabou. Então vai muito além, né? Todos os jogos também são alinhados à BNCC. Então, são jogos que você consegue colocar no planejamento do PEI, consegue colocar no planejamento de aula. Sim. Então, é fantástico, é riquíssimo. É assim, é importante o profissional que atua na educação, seja sala, seja psicopedagogo, seja terapeuta de outras áreas, deixar a família acessar esse tipo de material. Porque a gente tem acesso mais fácil a esse tipo de material. Mas as famílias geralmente não têm. Às vezes tem uma família demanda que nem de trabalho. Tem o jogo em casa também, não né? tem, Não, né? não. E são jogos de fácil acesso. Sim. Então a gente precisa multiplicar essas informações também. Com certeza. Agora vamos encerrar. Já chegando estamos partindo final. para o fim. Passa tão rápido, né? Uma lembrancinha para você. Ai, muito obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, né, o seu sim, a sua disponibilidade. A gente sabe que cancela uma agenda. Ela tinha compromisso hoje. Tinha. Né? Obrigada por, né, sem conhecer tanto o nosso projeto, ela aceitou e ela veio, conheceu ainda mais, né, que a gente faça ainda mais parcerias juntamente com a clínica, né, de vocês, onde você atua. Isso mesmo, a gente, né, valoriza muito esse trabalho, essas instituições, então a gente está aqui de portas abertas, a editora, né, com os nossos jogos e livros, para que, quem sabe, né, façamos uma parceria. Sim, agradeço muito, meninas, pela oportunidade.
A gente que agradece, né? Cancela a agenda, vem na cara e na coragem. Por um bom motivo. Mas você tem um maravilhoso currículo, né? Não tinha como não dar certo. A gente fica com medo, mas tá tudo bem. Experiência, né? Vivência, que eu acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sim, tá de parabéns. Né? A gente vivenciando aquilo lá no dia a dia, a E gente ela tem fala- propriedade pra falar, né? Ela fala com brilho nos olhos, com calma, em detalhes. Ela reviveu aqui, foi um Já momento até de aposentou e terapia. tá nessa calma toda, então é um exemplo. Exemplo. Né? Eu falo assim, porque já vivenciou tanto e ainda fala com paixão, com vontade, né? Infelizmente, hoje a gente tem aquelas mães que falam, pelo amor, eu quero ser professora igual minha mãe, igual meu pai. Não, pelo amor de Deus. Os pais Eu não acho isso tão incentivam, ruim. né? Alguns professores, alguns pais até falam, você não vai ser professora, né? Então, assim, por até que me não? espanta, por Né? quê? Então não gostou da trajetória, né? Não gostou da vivência. Exato. É um orgulho, né? Você ter um filho que foi pelo mesmo caminho. Então, você foi um exemplo dentro de casa. Sim. Pessoal e profissional de sucesso. Sim. Exatamente. Mas você tá de parabéns. Que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Né? Espero. A editora é muito aberta. O podcast ele tem esse objetivo, levar conhecimento e valorizar os profissionais da nossa Sim, região, sempre. da nossa cidade. A gente Sim. acha muito importante. E hoje a internet ela é ilimitada, né? Então temos o canal no YouTube, no Instagram, sigam a nossa página, compartilha com a família, É verdade. compartilha nos grupos. Manda todo Sim, mundo seguir a sim. gente depois faz. Pode A gente ficar- coloca na descrição tudo, o seu contato, o seu Instagram da clínica, se você quiser, né, Pode. Castrícia? Pode. Agora deixa um recado para nós, né, para os pais, profissionais, um recado Isso mesmo. que venha do coração, relacionado à sua trajetória, ao AE. Assim, eu sinto que a minha caminhada, ela recomeça aqui, né? De conhecimento, de conhecimento, de parcerias. Assim, que isso que está acontecendo comigo possa refletir na vida dos pais, na vida das crianças, que eu possa contribuir ainda mais, né? Na vida, na necessidade dessas famílias, dessas crianças. Com certeza. Deixar a sua história É um ali ciclo, cravada, né? A Sim. gente continua a contribuir até os últimos dos últimos. Isso nunca acaba. Exato. Né? Mas é isso, a gente agradece muito. Foi muito gostoso compartilhar, né? A gente aprendeu, como a gente falou aqui. Sim, muito. Né? A gente sempre conversando, a gente aprende. E a gente descobriu que o AE vai além daquilo que a gente imagina. Né? O AE nos traz autonomia, nos traz acesso. Habilidades a serem desenvolvidas, Com certeza, né? são- Muito diferente da visão de reforço escolar. Isso, então hoje a gente aprendeu um pouquinho e eu acredito que isso faz sentido para você. Então, se isso faz sentido para você, compartilha, coloque nos comentários, né? Aquilo que você queira. Sugestões. Isso, dúvidas, que nós estamos aí para responder e contribuir com certeza. Com certeza. Né? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.